Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse jogo de hoje, né? Por mais difícil que seja falar desse jogo de hoje, né? Porque foi uma coisa horrível, mas enfim. Primeiro tempo foi aquele típico jogo merda, né? Em que quase nada acontece. Eu acho que até que o Santos conseguiu ser ainda pior do que o Fluminense no primeiro tempo. Mas de qualquer forma, o Fluminense, né, esteve muito aquém do que a gente espera. Eu acho que só o Serna conseguiu, em algum momento, criar qualquer resquício ali de jogada para o nosso time, né? Teve um lance ali em que ele arruma um chutezinho de fora da área, teve um outro em que ele consegue uma jogada ali de linha de fundo que ele cruza e o Santi Moreno chega atrasado, né? Hoje foi a estreia do Santi Moreno como titular. Não foi uma estreia animadora, né? Não conseguiu arrumar nada. Eu não vou fazer grande julgamento por causa disso, só o primeiro jogo, né? Mas, assim, tecnicamente, não me chamou a atenção nessa estreia dele. Agora, no segundo tempo, o que já estava ruim ficou ainda pior, né? Porque o Santos começou a jogar um pouquinho mais de bola, né? Conseguiu criar oportunidades e o Fluminense foi um deserto ali de ideias, quase perde o jogo, né? Foi inferior ao Santos no segundo tempo, claramente. E o Renato, assim, não ajudou em nada, né? Pelo contrário, eu acho que é até o que eu mais quero falar sobre o jogo de hoje é sobre as escolhas do Renato hoje, né? Porque realmente, assim, foi uma tarde bem infeliz do nosso treinador. E, assim, eu não sou nenhum tipo de hater do Renato. Eu acho que o Renato faz um bom trabalho no Fluminense. Eu acho que no Mundial de Clubes, o que o Renato fez foi impressionante, né? Foi espetacular a atuação do Renato como treinador no Mundial de Clubes. Foi espetacular. Agora, o que ele fez hoje não dá para fazer, né? Já começa, né? Assim, a gente já não começa com muita boa vontade quando o cara escala o Guga, né? Mas é aquilo, eu já sabia que isso ia acontecer, né? Escala o Guga, não dá oportunidade para o Júlio Fidelis, mas ok, né? O Guga até que não comprometeu, apesar de que também, assim, não comprometeu defensivamente, mas não trouxe nada para o time ofensivamente, né? Mas não vou reclamar do Guga, porque pelo menos, né, não foi desastroso. Mas aí, ok, o time faz o primeiro tempo que fez, né? E ele só vai mudar o time aos 20 do segundo tempo, né, cara? O Lúcio Acosta foi muito mal hoje. Assim, é um jogador que eu até acho que tecnicamente ele tem bastante qualidade. Eu acho que ele vai nos ajudar, mas assim, hoje foi muito mal, né? O Santi Moreno, como eu falei, não arrumou nada. Então, assim, esperar até 20 minutos do segundo tempo para tirar esses dois jogadores, eu acho que é muita demora, né, cara? O Ganso, assim, e aqui saindo até um pouco do jogo de hoje, mas entrando na situação do Ganso, é difícil entender por que o Ganso tem sido basicamente excluído, né? Para o Ganso entrar, para o Ganso ganhar oportunidades, é uma dificuldade enorme. E eu até entendo, assim, que o Ganso não possa mais ser titular absoluto desse time. Mas, porra, desculpa, mas o Fluminense não tem elenco para ter um jogador com o nível técnico do Ganso que, porra, quase não entra ou só entra em final de jogo. Até porque o Ganso não é o tipo de jogador que você vai colocar faltando 15 minutos para acabar um jogo e ele vai decidir o jogo para você ali. O Ganso é um cara que precisa de ritmo e ele dita o ritmo do time, né? O Ganso é um cara que tem que começar jogando. Não precisa começar jogando todos os jogos? Claro que não. Mas, porra, assim, essa forma como ele tem sido utilizado, para mim não faz sentido nenhum,
né? Ok, mas ok, demorou um pouco para substituir ali, mas isso não foi o pior, né? O pior foi a segunda mexida que ele faz no time, né? Que ele simplesmente tira o Hércules e o Martinelli. Eu achei que o Hércules fez um bom jogo, Martinelli nem tanto, mas assim, ele tira os dois para botar Thiago Santos e Otávio, meu irmão. Qual que é a conclusão que você tira disso? Não quer ganhar o jogo, né? Tá satisfeito com o empate e é isso. E, porra, tá bom, né? Eu não concordo, assim, por mais que o Santos estivesse jogando mais do que o Fluminense, sendo mais perigoso do que o Fluminense no segundo tempo, também não era nenhum Santos avassalador, né? Eu não acho que era uma necessidade você abdicar da vitória daquela forma para só se defender. Mas mesmo na perspectiva de sair dali com empate, você colocar Thiago Santos e Otávio, a queda de nível técnico que isso representa para o nosso meio de campo e para o nosso time é um negócio assim enorme, né? Enorme. O nível técnico do time vai para o buraco, né, cara? Assim, não dá para entender você botar esses dois. Eu até consigo entender você colocar um dos dois, por mais que eu não goste de nenhum dos dois, né? Eu acho o Thiago Santos um jogador desastroso, né? Daqueles jogadores decisivos negativamente, né, cara? E o Otávio, antes de se machucar também, assim, um jogador que me deixou uma impressão muito ruim. Mas aí, ok, você fez isso. E assim, você olha para a atuação do Cano, né? Foi uma atuação muito ruim também, durante o jogo todo. E aí você manter o Cano durante quase 90 minutos, né, cara? Outra situação que eu tenho que trazer aqui, né? Até saindo também do jogo de hoje, situação do John Kennedy, né? Porque eu até gravei um vídeo aqui no passado falando que eu acho que até que com Cano, Everaldo e John Kennedy, eu acho que de repente dá pra gente na posição de centroavante, ali os três juntos darem conta do recado. Mas, porra, a realidade é que hoje a gente não tem esses três jogadores, né? A gente tem o Cano e tem o Everaldo, porque o John Kennedy parece que não é uma opção pro Renato Gaúcho, porque o Cano faz faz a atuação que ele faz hoje, e o John Kennedy não entra, né, cara, em nenhum momento. E aí o Cano só sai no finalzinho do jogo para entrar o Igor Rabelo, né, cara, para puxar o Santos, né? O Renato, ele chama o Santos para o nosso campo no final do jogo, porque assim, eu consigo entender uma substituição dessas num contexto em que, porra, a gente já tá sendo totalmente pressionado, os caras, é uma coisa inevitável a pressão que a gente vai sofrer, e aí, porra, bota mais um zagueiro e foda-se, porque o centroavante não tem serventia nesse contexto. Agora, não era o caso. De novo, por mais que o Santos estivesse jogando mais do que a gente no segundo tempo e sendo mais perigoso, não era também nenhum amasso do Santos, né? Longe disso. E aí o Renato parece que, né, não estava satisfeito com a superioridade do Santos e quis, não, vamos lá, Santos, vem pra cima da gente, porra. Quero emoção nesse final de jogo. E a gente teve, né? A gente sofre um gol ali no finalzinho que, por mais sorte do que juízo, estava impedido, né? E só por conta disso que a gente não sai com a derrota. Mas assim, é uma atuação muito ruim do time. E eu até consigo dar um desconto por questões físicas, né? O Fluminense joga muito. É o time, né? É o time no Brasil, acho que, se eu não me engano, depois do Bahia, que mais jogou no ano, né? Na Série A do futebol brasileiro. Mas a atuação do Renato eu não consigo justificar, né? A atuação do Renato hoje eu não consigo justificar, né? Até a saída do Santi Moreno para entrar o Soteldo. Por que não o Keno, né? Quantas vezes o Keno entrou sendo importante esse ano, né? Quantas vezes o Keno entrou sendo importante no ano passado, né? E desde que chegou no Fluminense, né? Mas eu não tô nem querendo entrar numa de gratidão ao Keno pelos serviços prestados. Não, esse ano mesmo, né, cara? É um jogador que muitas vezes quando entra é importante.
E o Soteldo, quando foi importante, né, cara, desde que chegou, ainda não conseguiu fazer nada. E conta com uma preferência sobre outros jogadores que é completamente injustificada e injusta, né? O Keno, sendo um jogador que já fez o que fez esse ano, e também tem que entrar, né, nessa conta o que ele já fez no clube também, né? Porque aí chega um cara que nunca fez porra nenhuma e já passa na fila, só porque conta com a amizade do senhor Renato Gaúcho, porque o que parece é isso, né? O Renato ama o Soteldo, o cara chegou e já entrou na frente da fila de todo mundo. Inclusive, depois do Mundial, o Renato tentou emplacar o Soteldo titular com o Serna no banco, que era uma coisa assim inacreditável, né? Inacreditável, injustificável e absurda, né? Mas foi tão absurdo aquilo que, porra, a realidade teve que se impor, né? Não dava para ele manter o Serna como reserva, né? E olha que ele tentou, né? Ele tentou, mas não dava. Agora, o que dá para fazer para colocar o Soteldo na frente dos outros, ele tem feito, né? Colocando o Soteldo na frente do Keno, colocando o Soteldo na frente do Riquelme, que é um jogador que esse ano já mostrou potencial, né, cara? Já mostrou mais do que o Soteldo, né, cara? E o Soteldo segue sem mostrar. Eu não julgo tanto o Soteldo. Ele não teve tantas chances e não teve tantas chances assim em contextos favoráveis. Agora, o que eu julgo é a opção do Renato, porque realmente não se justifica, né, cara? Então, assim, é uma atuação terrível do Renato Gaúcho, um resultado que dá até para dizer que a gente ficou no lucro, né? Porque o Renato tentou perder esse jogo pro Fluminense. E, cara, torcer para aquilo. Hoje ter sido uma noite ruim pra, né, na semana que vem, no jogo decisivo contra o Bahia, ser o dia do Fluminense ter uma noite boa, né, cara? É a única, eu acho que tirar de hoje não dá pra tirar nada, né? É só essa esperança que dá pra tirar, ó. Hoje foi aquele dia que foi uma porcaria, então, de repente, né, tenha mais chance de semana que vem a gente ter um dia bom, né? É isso que eu espero, porque realmente semana que vem é dia da gente jogar bola, do time todo, jogar muito mais do que jogou hoje. Eu acredito que vamos, né? E é dia também do Renato colocar a cabeça no lugar, né? Por favor. É isso. Por hoje é só. Abraço, saudações tricolores.